Chamado ao batismo, Elias Barros. Capítulo 3. Identificação. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente na fé do Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Gálatas 2:20. O verdadeiro sentido do batismo se dá através da fé. Contudo, precisa ser uma fé viva, que leva você a agir e que seja em espírito e verdade. O fato é que podemos, de maneira simples, viver um batismo nas águas da religião, no qual seguimos os parâmetros legais, institucionais. Contudo, podemos não viver um batismo espiritual e transformador da graça, que nos conduz a uma identificação na regeneração em Cristo Jesus. Essa identificação é gerada em nós por meio da graça de Cristo, porque é através do sacrifício dele que somos reconciliados com Deus e descobrimos quem realmente somos a partir dos olhos de Deus. E com essa consciência, nos tornamos cada vez mais parecidos com ele e podemos viver de glória em glória de maneira soberana em Cristo, por Cristo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. Identificar-se com alguém é tornar-se igual, ou pelo menos buscar as características semelhantes que justificam essa conexão. Nós, ao tentarmos imaginar Deus em nossa forma humana de pensar, criamos uma imagem a partir da nossa ideia, sentimentos, emoções e até mesmo conhecimento adquirido ao longo do tempo. Dessa forma, seria impossível encontrar qualquer semelhança entre nós e ele, pois olhamos para nós e nossa capacidade, nada vemos de bom que possa ser comparado a Deus. O que não deixa de ser verdade, porque em nós mesmos não há nada que possamos nos gloriar. Entretanto, quero que você entenda que não é o seu olhar a partir de você que gera essa identificação, e sim o olhar a partir de quem ele é e o que ele faz em nós. Jesus veio para ser a inspiração de como devemos agir, pensar e até mesmo sentir, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com ele e gerar essa identificação com o Pai. Assim, a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5 a 11. Jesus, sendo Deus, identificou-se como um homem, tornando-se homem. Talvez você esteja se perguntando, mas por que, sendo Deus, abriu mão da sua glória para sofrer como homem? Ele precisou fazer isso para entrar no nível de entendimento da humanidade. Ele se fez como nós para que pudéssemos nos identificar com ele. Jesus se tornou servo e, como servo, comprovou a identidade humana expressando e evidenciando as particularidades do ser humano. Como homem, ele suportou e venceu todas as tentações e desejos humanos. Venceu a lei do pecado que nos aprisionava. Com essa vitória, ele se tornou nosso intercessor diante de Deus, porque pagou o preço para nos reconciliar com o Pai. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza a fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus, capítulo 4, versos 14 e 15. Hoje, essa identificação se dá de maneira diferente, porque nós devemos nos apropriar do sacrifício de Jesus para nos identificarmos com Ele e com o Pai e viver a plenitude da graça. Jesus, ao morrer, se entregou como substituto do nosso pecado. Ele tomou toda a dor. Por isso, nós precisamos crer e receber esse sacrifício que renova a nossa identidade em Deus. Veja o que o profeta Isaías diz a respeito desse sacrifício. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homens de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos a sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Mas, de fato, ele, Jesus, foi transpassado por causa da nossa própria culpa e transgressão, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre Jesus, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andando errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro. Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos nossos erros, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura como os ímpios, e ficou como rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houve
houvesse qualquer engano ou inverdade na sua boca. Contudo, foi do propósito de Deus torná-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará nas suas mãos. Isaías 53, capítulo 2 ao 10. Agora é a nossa vez de nos identificarmos com Ele, pois Jesus assumiu o nosso lugar, e quando cremos nele e na validação do seu sacrifício, recebemos sobre nós o direito de nos tornarmos filhos de Deus, aos quais não nascem por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João, capítulo 1, verso 12 e 13. O ato de assumir essa fé viva em Deus, ao nos identificarmos com o seu sacrifício e com sua promessa, confirmará em nós uma aliança de relacionamento e entrada no reino dele. Como filho legítimo, confirmado através da fé e do batismo, precisamos nos aprofundar em um relacionamento com o Pai. Isso gera aproximação. E quanto mais próximo dele, mais o conhecemos. E ele a nós. Quanto mais nos aprofundamos nesse relacionamento, mais enxergamos nossa incapacidade. E vamos nos tornando mais dependentes dele, que vai abrindo os nossos olhos para que sejamos livres e totalmente parecidos com ele, confirmando assim a nossa identidade. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, que é o nosso gatilho de busca incessante. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e não confiou a palavra da reconciliação, pois já estávamos reconciliados. De sorte que somos hoje embaixadores em nome de Cristo, como se Deus estivesse por nosso intermédio, exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Então rogo para que todos se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 a 21. Quando nos apropriamos desse sacrifício e passamos por essa transformação, deixamos de viver nossa vida e passamos a viver a vida de Cristo e a manifestar a identidade dele. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, a quem me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Depois dessa nova identidade, não é possível continuar vivendo como antes. Não podemos permitir que essa falsa liberdade do pecado nos seduza a viver uma vida de trevas. Uma coisa exclui totalmente a outra. Como justa retribuição, falo como filho, nós devemos expandir, crescer também. Nós devemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos. Não devemos nos colocar como julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia
entre Cristo e maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 13 e 18. Ou seja, com a identidade restaurada devemos nos portar de maneira diferente. Por quê? Agora nos identificamos como filhos de Deus por causa do sacrifício de Cristo que recebemos pela fé. Nossa nova maneira de agir deve condizer com a de um filho verdadeiro, e podemos ver essa conduta relatada no texto que você vai ler a seguir. Mediante as obras praticadas com a humanidade que provém da sabedoria, contudo, se nós abrigamos em nosso coração inveja amarga e ambição egoísta, não devemos nos gloriar disso, nem negar a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compassiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os que pacificadores. Tiago, capítulo 3, verso 11 e 18. A ordem decretada sobre nós pelo primeiro Adão se foi. Não somos mais escravos do pecado, mas sim chamados à santidade. Pela ordem do último Adão, Jesus. Hoje somos santos, pois Ele mesmo nos santificou nele para a glória dele. Você pode constatar isso lendo os versículos abaixo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também nós, sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, 19 e 23. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, verso 7. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Tito, capítulo 2, verso 14. Chamado a batismo. Elias Barros.